Eu queria agora falar sobre a decisão do Lula de tirar as grades do Palácio do Planalto. Como eu fui lá, eu achei muito interessante, porque eu, desde que mudei a Brasília, 2 anos e meio, eu nunca tinha visto o Palácio aberto ali, sem aquelas grades. Foi uma decisão de Lula, efetivada pelo Gabinete de Segurança Institucional, GSI, que retirou então na manhã de ontem, né, as grades metálicas que ficavam em frente ao Palácio do Planalto. A remoção ocorre, Bosco, cerca de 10 anos após a instalação. Segundo o ministro da Comunicação Social, Paulo Pimenta, a ordem de retirada partiu do próprio Lula. Disse que Lula gostaria de ver o palácio sem as grades, da mesma forma que o prédio estava nos seus 2 mandatos anteriores. E a curiosidade disso é que essas cercas metálicas foram colocadas no palácio, na sede do Supremo Tribunal Federal e também na Praça dos Poderes em 2013, em meio a protestos contra o governo da ex-presidente Dilma Rousseff, também do PT. Na época, a alegação era de necessidade de reforço da segurança. Então, o Lula ele fez um gesto simbólico, inclusive, desceu a rampa junto com a primeira-dama Janja da Silva para acompanhar a retirada dessas grades e se encontrar com algumas pessoas que estavam ali em frente ao Palácio do Planalto. Vamos acompanhar esse trecho do que disse Lula. O palácio não precisa estar cercado de grade. Sabe, o povo pode vir. Não, não é que estou inseguro, é que eu tenho certeza absoluta que a democracia não suporta grade. Eu era contra o muro de Berlim, sou contra o muro de Israel e a Palestina, sou contra o muro que o Trump tentava construir no México e sou contra o muro aqui na frente do palácio. É o novo modelo de segurança, presidente? Como sempre foi feito. Como sempre foi feita a segurança, quando precisa de segurança, você tem a polícia de Brasília, você tem, sabe, as Forças Armadas que tomam conta de uma parte daqui, você tem o GSI, tem todo mundo para cuidar. Não precisa um muro. Sabe, se os irresponsáveis que tentaram dar o golpe quiserem fazer barulho, eles vão ser tratados de acordo com o comportamento deles. Presidente, você acha que tem que tirar as grades também dos outros palácios? Veja, eu não posso decidir pelos outros, eu posso decidir só pelo Palácio do Planalto. Eu vou conversar para ver a possibilidade de tirar da Praça dos Três Poderes, mas a Suprema Corte, quem decide é a Suprema Corte, e o Congresso Nacional, quem decide é o Congresso Nacional. É que eu acho que é um exemplo para o Brasil. Nós estamos ou não estamos vivendo num regime democrático? Não ficou mais bonito o palácio sem aquela mureta de grade? Não ficou? Então é assim. Não, pessoal, Eu vou... Tá bonito. Vai ficar mais bonito, você pode tirar fotografia, vai ficar mais lindo. Tá, então, a declaração do Lula lá mesmo no Palácio do Planalto, bem na entrada ali. Inclusive, muitos que estavam lá se surpreenderam com o presidente, não havia uma programação dele descer a rampa. E antes de chamar o Bosco, eu vou trazer mais uma fala, porque eu estive lá, né, durante o dia, né, depois que as grades foram retiradas, e conversei com um casal de São Paulo, Bosco. É o arquiteto e ceramista Bruno Fabre Mancini e também com a bióloga Joyce Ribeiro. E eles não sabiam, né, que demorou 10 anos para as grades ser tiradas. Depois que eu contei, eles acharam muito legal. O som está com um pouquinho de ruído, mas vale a pena ouvir o relato deles. Vamos ver. Então, fiquei animada de saber que hoje é um dia histórico, que a gente pode realmente se integrar a esse ambiente. Eu achei super importante. Bruno, você falou que já veio aqui uma outra vez, mas tinha encontrado esse espaço com as grades, né? As grades. Como é que é essa nova sensação aqui, depois dos anos que você ficou sem voltar ao Brasil? Eu achei incrível. Eu estava interessado em ver os edifícios, muito em função da arquitetura dos prédios, e poder ver o espaço liberado, a vista liberada, assim, achei que foi uma agradável surpresa. Tá, então, os dois foram muito simpáticos, me atenderam muito bem, a gente conversou bastante, então, ali, e tinha muitas pessoas tirando foto, viu, Bosco? Se apropriando mesmo ali do espaço do Palácio do Planalto. O que você achou desse gesto do Lula no dia de ontem, Bosco? Olha, Afonso, evidentemente que a gente vibra muito com essa cena e essa descrição que o presidente fez em relação a esse assunto. Eu sou de um tempo ainda, eu quando fiz a cobertura, participei da cobertura do Palácio do Planalto, como setorista lá pelos anos 80, né,
esse ambiente era assim, muito tranquilo. Por exemplo, toda terça-feira, né, o presidente era um dia especial do ponto de vista simbólico, né? O presidente muitas vezes subia a rampa, né? Ou melhor, descia a rampa no final do expediente, e a banda do PGP, da Guarda Presidencial, desfilava tocando ali, era um evento de gala, que durava cerca de 40 minutos, 45 minutos, e aquilo atraía a atenção dos populares e de quem estava passando, e criava um aglomerado de pessoas ali, admirando aquele evento, e que era um evento cívico, não é? E virou até uma atração turística. Depois disso foi sendo, aos poucos, foi um hábito que foi sendo abandonado, e em 2013, portanto já 20 e tantos anos depois, em 2013 você teve o gradeamento em função das manifestações de rua, não é? Que foram mais intensas no Rio e em São Paulo, não é? Com aqueles black blocs, etc. Mas em Brasília houve manifestações e aquela área ali é uma área, essa arquitetura do Niemeyer e tudo, é uma área, são alvos muito frágeis, não é? Então resolveu-se colocar as grades, não é? Agora, quando o presidente Lula fala que nós estamos numa democracia e, portanto, democracia não suporta grades, fica um pouco romântico, na minha visão, porque nós ainda estamos num processo de consolidação democrática, como ficou evidente pelos golpes, pela tentativa de golpe de 8 de janeiro, pela invasão e depredação desses prédios, os 3 prédios, e talvez o presidente queira passar a mensagem de que esse momento é uma página virada, que já há uma segurança sobre as garantias do Estado de Direito e, portanto, nós vamos viver a liberdade democrática. Eu não sei se esse momento já chegou, mas, de toda forma, eu tenho a impressão, Afonso, que simbolicamente é um belo gesto, mas que assim, é arriscado que em algum momento ou outro aí, vindouro, seja preciso, mesmo que pontualmente, eventualmente, gradear de novo, ainda que depois se retire. Mas ali é muito difícil, se houver uma movimentação popular ou de outra natureza, você fazer a defesa do Palácio sem uma... E você vê a contradição disso, porque o novo chefe do GSI disse que está estudando colocar barricadas no Palácio. Então, estou vendo aí uma certa esquizofrenia de coisas, a não ser que o presidente Lula esteja com isso já desautorizando essa iniciativa de barricadas anunciada pelo general Amaro, né? Pode ser. O Lula ele falou em outro trecho ali com a imprensa, disse que conversou com o general Amaro para tirar essas barricadas, que não havia necessidade. Ele citou até os atentados golpistas de 8 de janeiro, que as barricadas não impediram, né, as grades, que ninguém entrasse ali. E existe, né, Bosco, um espelho d'água que delimita, vai dar mais trabalho para o GSI, mas realmente... É interessante as pessoas se apropriando desse espaço. Eu vi muitas pessoas felizes de poder tirar uma foto próxima da rampa. E eu pensando assim um pouco da visão do turista, porque eu recebo muitos amigos, familiares aqui, e uma frustração imensa é não poder entrar no Palácio do Planalto. Isso até hoje não acontece isso lá desde a pandemia. Então é preciso também abrir as visitações ao Palácio do Planalto, é preciso abrir as visitações do Palácio da Alvorada, que tem uma parte muito restrita ali, onde é o mais íntimo da família presidencial, mas tem uma outra que é, na verdade, uma grande galeria de arte, né, Bosco? Então essa parte precisa voltar mesmo, que a pandemia persiste ainda, mas agora numa situação bem mais confortável, né? Não, você tem toda a razão, Afonso, do ponto de vista até da transparência de você, o contato com a realidade para aquele que está distante, né? Com a realidade do ambiente político e do ambiente de governo, eu acho que era muito importante porque, inclusive, derruba alguns mitos, algumas lendas que são falsas, né? Lendas de luxo, disso, daquilo. Se quem vier aqui num dos 3 prédios
dos Três Poderes e no Palácio da Alvorada, vai ver que o que predomina é o aspecto institucional do ambiente, né? E toda a riqueza que tem ali dentro é uma riqueza de Estado, de governo, não é uma riqueza, evidentemente, do governo de plantão, do governo da hora. Né? São obras de arte, você tem toda a razão. E o Congresso Nacional mantém ainda essas visitações públicas, né? É mais fácil para o Congresso do ponto de vista de segurança, mas também com muitas restrições. Né? Você entra no ambiente do Congresso, você ainda vê muitos ambientes restritos, não pode andar aqui, não pode andar ali, não é? Crachá para tudo que é canto. Né? Infelizmente são os tempos, mas eu acho que essa liberdade de movimentos do cidadão, quando ele se dispuser a vir conhecer, não é? Eu acho fantástica. Né? Eu já conheci o Alvorada, creio que a maioria dos jornalistas aqui em Brasília, realmente é um ambiente perfeitamente adequado à visitação pública, porque a parte íntima da família presidencial, como você disse, ela pode ser preservada de qualquer visitação pública. Né? O Palácio do Planalto também é um ambiente administrativo, né, que vale a pena conhecer. E aquela frente, a Praça dos Três Poderes, é realmente um lugar muito interessante de a gente conhecer, passear, né, visitar, saber como é que foi construído aquilo, saber a história e os conceitos arquitetônicos que orientaram aquelas obras, enfim. A história, um pouco da história do Brasil está ali. Né? Você tem outras coisas em Brasília, mas como o Museu JK e tal, mas ali realmente é de ser um espaço democrático, um espaço de trânsito das pessoas. Tem razão o presidente Lula nisso. E eu tomara que isso seja realmente um revés na ideia do general Amaro de botar barricadas, né? E que não seja uma visão que o futuro venha mostrar como uma visão romântica, utópica. Eu tomara que não. Eu acho que é muito bonito, fala muito da cidadania, você poder transitar ali livremente. Muito bem. Eu falei que eu tinha as falas daquele casal que conversou comigo, né? E que eu falei que teria um ruídozinho ali, mas a Paty, ela tirou boa parte do ruído. Então, para dizer como é que o nosso time do My News é maravilhoso, né, Bosco? Quem assistiu não viu ruído nenhum, porque a Paty fez um trabalho primoroso, como sempre. Então, deixar esse elogio. Essa questão de Brasília e de turismo fala de uma forma muito especial para mim, porque eu acho muito importante isso, Bosco. Como eu não sou daqui, cheguei há pouco tempo, essa apropriação dos espaços é importante. O Palácio do Itamaraty tem uma visita guiada belíssima, maravilhosa, então vale a pena conhecer. E eu chamo a atenção aqui também, depois a gente pode até chamar alguém do governo do Distrito Federal para dizer que eu vejo muitas pessoas, famílias, pode ser no auge da pandemia, a qualquer momento tem gente tirando fotos, mesmo com grades no Palácio do Planalto, no Congresso Nacional, mas as pessoas, porque não tem mesmo uma assistência mínima, se confundem. Às vezes acham que o Palácio da Justiça é o Supremo Tribunal Federal, acho que o Supremo é o Palácio do Planalto, ou seja, eu às vezes até faço, porque fico circulando muito por ali, um papel de explicar para as pessoas onde é cada coisa. Então, quer dizer, é um exercício da democracia, de valorizar esses prédios públicos, sabendo cada um. A gente fica, inclusive, mais cuidadoso com o patrimônio público, né, Bosco? Então, o governo do Distrito Federal precisa fazer um trabalho mais intenso nesta região, que não é qualquer região, é uma região central do poder no Brasil, e que eu vejo que muitos turistas querem saber, estão ávidos por informação, e sabe quem também faz muito esse trabalho? Ficam ali, Bosco, pessoas vendendo lembrancinhas, né, com os carrinhos na Praça dos Três Poderes, e eles, que são pessoas simples, mas sabem das histórias e vão contando para os turistas, que ficam encantados, né, Bosco? A gente vai em outras cidades, né, Afonso, por exemplo, mesmo aqui, em Buenos Aires, você vai, já vi isso na Colômbia, já vi isso, enfim, você tem, nas capitais, né, você tem, assim, uma espécie de serviço turístico, muitas vezes fornecido pela prefeitura, pelo Estado, que você paga e tudo, mas para você transitar em ônibus específicos pela capital, conhecendo os lugares, desembarcando no ponto que você quer conhecer melhor,
e andar a pé, seja num parque, seja para conhecer um museu, mas você tem um transporte que te leva por todas as regiões, né, e você é apresentado a elas por guias que estão dentro dos veículos, né? Então é um serviço público, né? Que você, em Lisboa tem isso aí também, né? Brasília como capital da República, com uma obra arquitetônica de reconhecimento mundial, né? E também uma obra urbanística de reconhecimento mundial, ela tem muita coisa para mostrar e para ser visitada. E tem muito enredo a ser contado ao turista, né? Tem muita história, né? Então, sim, eu também sinto essa ausência do governo de Brasília nessa questão turística, porque, como você disse aí, muitas vezes acontece comigo também. A gente andando ali nesse ambiente mais próximo do governo, pessoas que às vezes estão passeando e perguntam uma coisa a você, porque não tem recurso, não sabe onde perguntar, não sabe com quem conversar isso, né? Então, vale sim muito a pena o governo de Brasília se mexer em relação a isso, né? Brasília, por exemplo, tem uma vida cultural, já um acervo cultural, que é pouco conhecido. Agora, a Secretaria de Cultura, na gestão do Bartolomeu Rodrigues, tem feito muito isso. Dá visibilidade a uma cultura de Brasília que exportou bandas tiveram sucesso nacional, grandes músicos saíram daqui, enfim. Tudo isso é um acervo que tem pronto aqui para ser conhecido, né? Perfeitamente, Bosco. É tema que eu me empolgo, porque eu acho super interessante trazer isso. Todo mundo que veio a Brasília se apaixonou pela cidade, mas tinha pouca informação. Então, uma crítica construtiva aí para que o Brasília possa se vender melhor, porque é uma cidade que foi planejada justamente para ser inesquecível.